Quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? A palavra do Senhor nos diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, Ele se faz presente. E hoje, com a tecnologia, temos pessoas aqui, é claro, no culto presencial, mas pela internet vamos alcançar muito mais pessoas com a missão de proclamarmos a eterna e infalível palavra do Senhor. Amém? Eu quero trabalhar com os irmãos hoje sobre a questão religião. Eu preparei um estudo, uma reflexão, que é a religião que agrada a Deus. Aqueles que puderem ficar de pé nesse momento, vamos ler a palavra do Senhor em Deuteronômio, capítulo 10 e o versículo 12. Faremos depois algumas considerações iniciais e vamos entrar no texto, no estudo propriamente dito. A religião que agrada a Deus. Deuteronômio 10 e o versículo 12. Você em casa também deve acompanhar, como a irmã falou, né? Procure um lugar quieto, sossegado, para acompanhar a proclamação, o estudo da palavra do Senhor. Assim nos diz, meus queridos, a palavra do Senhor. E agora, Israel, o que é que o Senhor requer de vocês? Não é que vocês temam o Senhor, seu Deus, andem em todos os seus caminhos, amem e sirvam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, para guardarem os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje lhes ordeno, para o bem de vocês. Que pegou já o versículo 13. Vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer uma oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor nosso Deus eterno Pai que estás nos céus, te agradecemos pelo pão de cada dia, te agradecemos pela família que tu tem nos dado, e eu falo família, Senhor, espiritual, não apenas a família de sangue, mas a família, a casa de Cristo Jesus, o corpo de Cristo Jesus, porque temos muitos membros, mas somos um só corpo e o cabeça é Cristo, meu Pai. Eu te louvo e te agradeço pela vida daqueles que estão aqui e daqueles que estão no seu lar, Senhor, que ou não puderam ouvir ou estão talvez até numa viagem, mas estão acompanhando, que o teu Espírito Santo fale, Senhor, nesta reflexão. Porque existe a verdadeira religião do Espírito e existem várias religiões pelo mundo afora, Senhor, com sacrifícios, com cultos que são os chamados cultos de tolos, porque não agradam a Ti, meu Pai. E aqui já no início, nós encontramos o Senhor, nosso Deus e eterno Pai, falando ao povo de Israel o que é que Ele queria, o que é que Ele requeria de cada um, meu Pai. Princípios, Senhor, passam de geração a geração, e que nós possamos, Senhor, como nós lemos essa semana, sobre crianças, que aqueles que levam suas crianças à escola bíblica dominical, certamente não vão pegá-las um dia, tristemente, numa delegacia, não vão ter que visitá-las numa penitenciária. Pode até acontecer, meu Pai, mas é importante ensinar a todos, adultos, anciãos e a crianças, o caminho do Senhor, meu Pai. Sê conosco, perdoa os nossos pecados, Senhor. Que a Tua graça que se aperfeiçoa na fraqueza humana, na fraqueza dos Teus servos, se faça presente. Guarde todos aqueles aqui, Senhor. E eu estendo esta oração àqueles que estão participando no seu lar, meu Pai, de todo o mal. Esta é nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, meus amados irmãos. A religião, não pense os irmãos que é um tema apenas explorado na igreja, muito pelo contrário. Quando estudávamos, fazíamos o curso de História,
Uma das coisas que mais se falava, porque a religião está ligada à humanidade desde que o mundo é mundo. Então, me lembro bem, e hoje eu estava relembrando com os debates que tinham, e certa vez um irmão, membro da Assembleia de Deus, era uma pessoa maravilhosa, um dos amigos que eu fiz ali, um colega exemplar. Ele dizia: Cláudio, porque lá nós tínhamos um grupo de 5 pastores, interessante, cada um de uma denominação, né? E esse irmão dirigente também de culto, ele dizia: Cláudio, tem hora que eu penso que eu estou num seminário, porque ele antes tinha pensado em ir para um seminário teológico, né? Mas eu vi que não errei, porque aqui eu estou aprendendo e depois posso ir para um seminário teológico. Isso com certeza, porque a história está ligada, querendo ou não. A história da humanidade, quando você começa a estudar, é uma humanidade cercada de religiosidade. Vou lhes dar um exemplo. O Egito tinha a sua religião. Lá na frente, depois do Império Romano, tinha a sua religião, que era a adoração ao próprio imperador. Então, é algo que até os antropólogos não conseguem explicar, mas eles dizem, quando você pergunta: a religião está presente no ser humano? Está. Certa ou não, virtuosa ou não, mas a religião está no coração do homem. Aí que está, meus irmãos. Entra aquela grande interrogação. E quem pôs isto no coração do homem? Ora, nós sabemos que é Deus. Porém, como está escrito, Deus criou o homem perfeito, corretamente, mas o homem é que desviou-se por caminhos tortuosos. A religião, que deveria ser para o bem, até mesmo a religião cristã foi desvirtuada em várias fases da humanidade. Mais recentemente, apenas a título de introdução, irmãos, na Irlanda cessou, graças a Deus, mas havia um tempo em que protestantes e católicos brigavam, mas não é briga de discussão verbal, né? O irmão se lembra bem, era metralhadora, era atentado terrorista, quer dizer, coisa que não convém, porque a nossa luta, diz a Bíblia, não é contra a carne nem contra o sangue. Você não é contra os seres humanos, mas contra os principais e potestades. Aí ficava aquele terror, irmãos. Tinha na Irlanda bairro católico e bairro protestante. Se alguém passasse, como aquelas favelas que tem no Rio de Janeiro, que se alguém entrar ali, é arriscado não sair mais. Então, era aquela questão. Eu acompanhei isso, década de 70, década de 80, e até que, por fim, teve o sossego, graças a Deus. Mas eu digo, isso vem de Deus? Não vem de forma alguma. E aqui, irmãos, agora eu quero entrar sobre essa questão. Por isso que eu fiz questão, é claro, mediante meditação e oração, de trazer este tema, esta temática, para provocar um sentimento da verdadeira religião, que é espiritual, não é carnal, que vem de Deus, não é da terra. Ela se manifesta por meio da nossa adoração, dos nossos cânticos, da pregação, da proclamação da palavra, mas é fruto do trabalhar de Deus no coração de cada um do seu povo, a religião que agrada a Deus. E aqui nós encontramos, irmãos, 3 princípios básicos. Primeiro, vamos no Antigo Testamento. Eu vou encerrar, quando chegar o ponto culminante mesmo, eu vou encerrar com a passagem do Novo Testamento, certo? Mas vejam o que Deus falando para Israel. O que é que Deus pedia de Israel como nação eleita, como povo separado, como povo santificado? E já também desfazendo alguns equívocos, tem pessoas que acham que, ainda hoje, tem pessoas que acham que são salvos pelo seu mérito. Eu já tenho falado aqui, tem pessoas que se autocrucificam, se autoflagelam ainda hoje. Conheci uma jovem que falou, já para mim diretamente, que estava purgando pelos seus pecados. Quem pagou pelos nossos pecados, nós sabemos, é Jesus Cristo. É o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado, irmãos. Então não tem essa ideia que é pelo seu mérito, pela sua bondade humana, não, pela sua honestidade. A honestidade, tem muita gente que não é cristão, não é católico, não é protestante, mas é honesto. Isso é uma questão de dever para com a sociedade e ser honesto.
Você vai andando e a carteira de alguém cai, um celular, você tem um dever de dizer, ei, caiu, mesmo que seja uma caneta de R$ 1, você tem um dever de chegar e dizer, ei, caiu, meu querido, olha a tua caneta aí, olha a tua carteira. Isso é dever, não é uma virtude. A honestidade, que hoje é tratada como mais, eu considero como um dever que todos têm, deveriam ter, a honestidade. Pois bem, mas tem pessoas que baseiam a sua religião, eu faço isso, é no que faz e no que deixa de fazer, não é verdade? Mas vejam o que o Senhor falou aqui. E agora, Israel, o que é que o Senhor requer de vós? Aqui tem de vocês, nessa tradução mais atualizada, mais recente. Não é que vocês temam o Senhor? Primeiro, temor a Deus não é aquele temor, medo, pavor. Aqui nós não temos ainda, graças a Deus, mas nós sabemos que nos Estados Unidos tem muito tufão, furacão, aquelas coisas que as pessoas têm que, às vezes, sair da sua cidade e ir para outro lugar, ou se não fazer todo um suporte para que as casas não sejam derrubadas, e algumas são, com aqueles tufões, com aquelas tragédias que acontecem. Pois bem, irmãos, o temor a Deus nos leva a glorificar o nome do Senhor, mas precisamos saber o que é temor a Deus. Não é o temor, por exemplo, de ter uma arma apontada para você, aquele medo. Qualquer pessoa, independente de ter ou não uma religião, vai ter medo, é claro. Isso é humano. E até um sentimento que nós devemos ter de preservação. Todo ser humano tem. Ninguém gosta de ver uma arma, nem de brincadeira, apontada para a pessoa. E quantos já perderam a vida por isso, né? Eu já ouvi muito, eu creio que os irmãos também, né? Fulano passando na televisão. Fulano, o primo estava brincando com o cicano e a arma disparou, aquela coisa, uma brincadeira. Ou seja, tem coisas que nem de brincadeira se faz. Mas esse temor que se fala aqui, o temor a Deus, é o temor que nos leva a reverenciarmos o seu nome, a santificarmos o nome do Senhor, meus amados, a buscarmos o Senhor. Como aqui estamos nesse momento? Ninguém está brincando, ninguém está com conversas paralelas, ninguém está com eu quero acreditar com pensamentos aleatórios. Isto se chama temor a Deus. Porque eu gostei da palavra que a irmã trouxe aqui logo no começo, para aqueles que estão na sua casa, né? Nós que estamos aqui, fica mais fácil, não, assim, gerenciar nossa mente, que divaga muitas vezes, mas quem está em casa, irmão, toca o telefone, a TV às vezes está, você não pode, às vezes você é o único cristão dentro de uma casa, né? E por isso que a irmã diz, procura um lugar onde você esteja isolado, onde você possa glorificar o nome do Senhor. Então, isto se chama temor a Deus. Deus, eu sempre digo, irmãos, Ele não quer que tenhamos medo dEle. Não, se eu tiver medo de algo, eu não vou me aproximar, não é? Mas lá em Hebreus diz, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrarmos no santo dos santos. Quer dizer, olha aí, não é ter atrevimento, que é diferente, mas essa ousadia nós temos pelo sangue de Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Amém, igreja? Glorificado seja o nome do Senhor. Então, primeira manifestação desta religião do Espírito é temor a Deus. Pense nisso. E nós sabemos que vivemos numa geração que tem temor a tudo, menos a Deus. Eu digo assim, termos gerais, né? Tem temor de tudo. Quer se preparar muito para a vida, mas não se prepara para a eternidade. Faz planos somente para a vida aqui e não faz planos para a eternidade. E não, até mesmo porque não sabe quando esta vai chegar. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Tanto um bebezinho de 6 meses, de 1 ano, 1 ano e meio, 3 anos, pode ser chamado à eternidade. Deus é soberano, irmãos. Deus é soberano. E Ele faz o que Ele quer. Eu fico, às vezes, porque eu já vi relato de pessoas que ficam desdenhando daquelas pessoas que têm mais idade. Aí eu penso o seguinte, a morte é tão democrática. Ela não vê idade. Chega e leva.
Chega e leva, não tem essa, fulano tem, ninguém pode dizer. Eu não posso olhar para o meu irmão e dizer, irmão, tu tem quantos anos ainda pela frente? A cronologia, o calendário do Senhor é diferente do nosso, irmãos. Então, nesse período de vida, de existência, nesse vapor, que a nossa vida é um vapor, como diz Tiago, o que é a vossa vida, né? A nossa vida, e eu comentava há alguns dias, eu disse para minha esposa, até na questão de história mesmo, eu fiz uma retrospectiva, 100 anos de história, como tantas coisas aconteceram, irmãos. Mas 100 anos, se alguém aqui, se Deus nos agraciar, que eu viva 100 anos, olha, vai ser assim, pode ter certeza. Aqueles que mais viveram nessa igreja, às vezes me contam fatos, quando tinham 14, 15, 16 anos, esse pastor parece que foi ontem, realmente foi ontem para nós. Agora, conte 100 anos, é um mistério, 100 anos de história, irmãos. Muita coisa acontece, mas 100 anos da existência humana passa assim. Eu me lembro, hoje nos meus 55 anos de existência, quando eu tinha 14, 13, 12, 10 anos, até menos do que isso eu me lembro. E eu digo, meu Deus, parece que eu abri os olhos, fechei, dormi, me acordei, já tinha tudo passado. Então, irmãos, devemos andar com temor, até no gerenciamento da nossa vida, que é muito curta. E, infelizmente, às vezes a gente só nota depois que é adulto, né? Quando a gente é muito... É o que eu digo, de uma criança de 3 anos, a gente não vai esperar que ela tenha essa cronologia, que ela tenha essa percepção. Mas nós adultos, ou aqueles pré-adolescentes, os jovens já devem pensar que, inclusive, a fase mais curta da existência humana é a juventude. Por incrível que pareça, passa voando assim. Então, andemos. E o que é que isso tem a ver, pastor? Tudo a ver. Porque quem anda no temor do Senhor, quem teme a Deus, vai gerenciar. Hoje eu vejo muito, escuto, leio, fala-se muito gerenciar o hábito alimentar, que tem que ser feito para termos uma melhor qualidade de vida, com certeza. Gerenciar suas finanças para termos um equilíbrio até em tempos de crise. Aqueles que podem, tem gente que não pode mesmo. Vai, né, como Deus vai permitindo. E que Deus vai nos ajudando, com certeza. Mas o gerenciar o tempo, irmãos, é um sinal daqueles que temem a Deus. Eu vou citar aqui um pregador que ele dizia o seguinte, João Wesley, eu já tenho citado, mas vale a pena repetir. Era um pregador, ele foi o fundador do metodismo, né? E ele dizia o seguinte, a minha paróquia, porque ele vinha da igreja anglicana, é o mundo. E outra coisa também, ele pensava que quando ia para o púlpito, sempre seria, e ele pensava assim, a última vez. Vivendo num país que ainda não tinha, acredito eu, os 50 estados constituídos, mas já era grande. Ele montava no cavalo, ia quilômetros e quilômetros, e diz a sua biografia que ele estudava no temor do Senhor, lia a palavra do Senhor, lia outros, não perdia tempo. Ele dizia, todas as vezes que eu vou para o púlpito, eu quero considerar que seja a última vez. Sabe por quê, irmãos? Não é que ele tinha medo de morrer, não. É que ele temia a Deus e esperava que cada momento, como estamos esperando agora, não seja perdido. A nossa igreja agora está investindo nesse equipamento, investiu em equipamento, está aqui pela internet, então é mais um motivo, porque Deus vai requerer. Deus vai dizer a esta igreja, eu vos dei toda a tecnologia necessária, e vocês o que fizeram com o tempo que lhes foi dado? Então vamos aproveitar, irmãos. Você que está no seu lar, os irmãos, nós que estamos aqui, vamos nos alimentar da palavra do Senhor, como já de fato estamos fazendo, andando no temor a Deus. E quem anda no temor a Deus é muito diferente, irmãos. Não gasta a sua vida com besteiras, com abobrinhas, que é diferente da pessoa ter bom humor e ser divertido. Eu acho que tem que ser feita essa diferença. O cristão não é aquela pessoa taciturna, cara amarrada, cara fechada. Não, é uma pessoa feliz, alegre, porque tem Jesus Cristo. Mas tudo tem um momento, meus irmãos. Tudo, até para um humor santificado.
para alguma coisa que aconteceu na sua vida e que você às vezes ri, aí você conta entre os irmãos estão rindo, mas não é em zombaria pecaminosa, é aquela alegria santa e reverente que todo cristão deve carregar consigo. Até no momento de lazer, irmãos, eu bato muito nessa tecla. Até no momento de lazer, o cristão ele glorifica o nome do Senhor. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Quer dizer, eu vou numa banca de revista, comprar o meu jornal, comprar minha revista, mas porque tem gente que acha que tira férias, né? Só é cristão no domingo. Não, irmãos, é de segunda a segunda, até a eternidade, uma vez salvo, sim, sempre salvo, mas mostre o fruto do Espírito por meio do temor a Deus. Tem gente que tira férias durante a semana, aí chega no domingo, e o pastor deu um estudo aqui sobre essa questão. Eu creio que foi até falando sobre a questão do jejum, né? Como os fariseus faziam, deixavam ficar com aspecto horrível, para mostrar como eram religiosos, para mostrar como oravam tanto, como ficavam magrinho, acabado. Não é isso que Deus quer, irmãos. Deus quer um povo varonil, um povo sem... Agora usamos essas máscaras por imposição e por necessidade, realmente. Mas eu vou dizer assim, sem máscaras espirituais. Um povo que ande no seu temor. Um povo que as pessoas olhem para você, mesmo quando você não estiver com a Bíblia nas mãos, mas trazendo a palavra no seu coração que diga, você é cristão? Até Pedro, meus queridos. Pedro, antes de ser convertido, quando negou ao Senhor, e nós sabemos, ele saiu, mas é inconfundível, não tem como se esconder. O cristão não tem como se esconder. E o que aconteceu com Pedro? Eu acho interessante aquele texto, me serve, é muito inspirativo. Eu acho que Pedro se escondendo ali, aí chega uma pessoa e diz, você é um deles ali. Não, o cristão verdadeiro não tem, mesmo andando ainda meio tortuoso, mas não tem, como Pedro não teve como se esconder. E depois ele foi confirmado. E coube a ele, irmãos, fazer a primeira pregação da era da igreja cristã. Louvado seja o nome do Senhor, porque esse é o nosso Deus. Andemos, meus queridos, no temor a Deus. Eu vejo, eu que tenho eu já tirei uma parte das minhas redes sociais, mas eu vejo tanta coisa banal, irmãos, tanta coisa assim, e colocando o que me deixa triste, o nome de Deus em vão. Tem muita gente aí fazendo, não vou dizer o quê, fazendo tanta coisa e colocando, dizendo que faz as suas besteiras, faz as suas bobagens, vou falar assim, até um termo mais suave, suas bobagens, aí depois coloca, agradeço a Deus. Mas quando você vai para a Bíblia, você vê que aquilo não é o sinal de quem está andando no temor a Deus. Porque quem anda temente a Deus, tem um comportamento, pode nunca ter servido na caserna, o serviço militar, mas é um soldado de Cristo Jesus e sabe como deve ser o seu comportamento. Não precisa nem que o pastor lhe diga, o pastor é aquele que foi chamado para ministrar a palavra, para edificar os salvos, para edificar os santos, mas não precisa estar toda hora dizendo, irmão se vista assim, irmã se vista dessa maneira, porque o cristão ele tem o Espírito Santo que fala com ele. Antes de qualquer outro, o Espírito Santo está em você. Lhe guiando o quê? A toda a verdade. E a verdade está na palavra do Senhor. Então, Deus falando para Israel, Ele pediu, olha, o que eu peço é isso. Vocês andem, temam o Senhor, seu Deus. Temer. Depois diz outra coisa aqui, que eu já falei um pouco. Andem em todos os seus caminhos. Andar. Há um texto que diz, este é o caminho, nele andai. O que é que a Bíblia diz, irmãos? Amar, perdoar, suportar, estarmos cheios do Espírito Santo, buscarmos os dons espirituais, buscarmos servir uns aos outros, amar, e tanta coisa que a Bíblia fala. E eu quero dizer, irmãos, porque eu sei que tem pessoas que estão nos
escutando e participando, e para os irmãos aqui, a palavra de Deus dá saúde, irmãos, isso não é ilusão. Nem é misticismo, em só obedecer, andarmos no caminho de Deus, vamos evitar muita dor de cabeça. Faz alguns dias que eu li isto, que foi motivo até de oração, que eu fiz a oração. Crianças que vão realmente à escola dominical têm uma chance bem menor de caírem na marginalidade. Então, por que que hoje muitos pais choram? Porque foram negligentes. Não há aqui nenhum peso de acusação. Quem sou eu para condenar, irmãos? Mas para vos alertar. Nunca é tarde, porque senão não teria necessidade de ter um pastor para alertar. Eu estou aqui hoje nessa missão de trazer a palavra do Senhor, que nós devemos andar nos caminhos de Deus. Porque há caminhos, está escrito, e eu gosto sempre de traçar e trazer textos paralelos. Nem todos eu trago assim para ser lido na hora por conta da questão do tempo que nós temos aqui. Mas vocês sabem, há caminho que ao homem parece caminho de vida, mas ao término, ao cabo deles é o quê? Caminho de morte. Conversava com um pastor há algum tempo da igreja congregacional, e ele dizia: Cláudio, o cristão tem que orar e vigiar. Orar e vigiar. Quando ele estiver fisicamente dormindo, descansando, Deus vai estar com ele, com certeza. Mas ele falava sobre orar e vigiar em todo o seu posicionamento, e mais nessa sociedade doentia e nociva que nós estamos, irmãos. Que as pessoas mudam assim, é o que eu digo, é moda, mesmo que seja moda passageira, mas muitas vezes é uma moda altamente nociva. E esse pastor, uma pessoa muito capaz, muito inteligente, ele diz: eu não entendo que tem pessoas, Cláudio, que entram na faculdade, ele deu esse exemplo, entram na faculdade de um jeito e depois o pai e a mãe nem conhecem mais, porque entra ali e a cabeça é virada. Irmãos, é verdade, alguns, não estou dizendo se fosse assim, se eu não acreditasse, não gostasse de estudar, eu não estudaria como faço até hoje. Eu incentivo o estudo, mas não a alienação. Isso é outra coisa completamente diferente. Mas ele disse: Cláudio, tem cristão que, se for para determinados ambientes, por exemplo, até no trabalho, tem sempre tem aquelas turminhas no trabalho, né? Que gostam daquelas coisas que nós sabemos, que daquele vocabulário que entristece o Espírito Santo, mas tem cristão que, se não tiver cuidado, vai se envolver com aquilo. E olha, irmãos, o pecado, ele se alimenta de mais pecado. Mas nós, quando andamos no caminho que agrada a Deus, a palavra também diz que o Senhor faz com que até os seus inimigos tenham paz com Ele. Então devemos ter cuidado. E o caminho de Deus, eu estou dizendo: Senhor, porque eu questiono, eu leio e fico perguntando a Deus, é claro: Senhor, temei a Ti, certo? E os Teus caminhos? É a palavra, irmãos. Andarmos de acordo com o que está escrito, como os profetas chegavam na antiguidade e diziam, e não havia questionamento. Assim diz o Senhor. Hoje em dia tem pessoas que selecionam: eu quero crer nesse texto, eu quero crer naquele outro, e nesse daqui eu não sei se creio muito, ou creio ou não creio, meu irmão. A palavra de Deus é uma só. São 66 livros nessa santa biblioteca chamada Palavra de Deus. E está escrito sobre ela: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então vamos andar nos caminhos que agradam a Deus. Não importa o que as pessoas digam. Se antes, irmãos, olha, a minha conversão foi em 83, já se passaram muitos anos. E já chamava os cristãos, protestantes, evangelho de ultrapassado. Imagine agora, com tanta que tem gente que acha que, e eu estava dizendo, vamos aproveitar a tecnologia para o bem, porque tem muita gente que aproveita a tecnologia para o mal. Eu quero aproveitar toda a tecnologia que o Senhor nos conceder para a propagação do bem, daquilo que traz cultura, daquilo que edifica. Cultura cristã e cultura assim como um todo. Por que não? Porque o crente, irmãos, tem um chamado para glorificar o nome do Senhor. Na sua carreira, naquilo que escolhe, na sua família, nós temos que glorificar o Deus. E veja como está atrelado, irmãos, está junto. Temor a Deus, andar nos caminhos, é isso que Deus pede.
E terceiro, nesse apelo que Deus fez a Israel, depois que de andar em todos os seus caminhos, amem e sirvam o Senhor seu Deus de todo o coração, aleluias, e de toda a alma, para guardarem os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje lhes ordeno, para o bem, versículo 13, para o bem de vós, ou para o bem de vocês. Tudo que Deus nos dá, irmãos, é para o nosso bem. Todas as ordenanças, o cerimonial foi cumprido, a lei cerimonial foi cumprida na cruz de Cristo Jesus. Mas amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a ti mesmo, está em vigor. O Senhor resumiu quando perguntaram qual o grande mandamento. Ele resumiu: amar a Deus acima de tudo. Ou seja, Deus tem que ser, não mais ou menos, tem que ser a prioridade da nossa vida. Acima da nossa profissão, acima de nossas ambições, acima de nossa família, sim, irmãos. Porque se alguém não serve e não ama a Deus, mesmo com as suas fraquezas, não espere para amar a Deus, para servir a Deus, quando estiver pronto, porque você nunca vai estar pronto. Mas faça como Paulo, aquele que disse: miserável homem que eu sou, mas servia a Deus. Quantos que nós encontramos por esse mundo, nesta cidade, eu digo pelo mundo, né, que vivemos? Quando eu estiver pronto, nunca esse dia vai chegar, porque o homem não pode santificar-se a si mesmo, irmãos. O homem não pode dizer: eu vou mudar a minha vida agora. Ele pode tomar até essa atitude, mas o poder, a glória, pertence a Deus. Já vi pessoas lutando contra vícios tremendos, de uma maneira tremenda. Tentaram e nada. Tentaram, porque o homem é limitado, irmãos. É limitado em tudo. Mas Deus, quando opera, Paulo falou: o querer como efetuar, pertencem o quê? A Deus, está no Senhor. Então, andemos nos caminhos, vamos amar e servir a Deus. E por tabela, é claro que nós vamos servir ao próximo também. Lá em 1 João fala sobre essa questão. Vejam como a palavra de Deus ela está interligada. Que se eu não amar o meu próximo que eu vejo, a quem eu vejo, como é que eu vou amar a Deus a quem fisicamente eu nunca vi? Então eu tenho que amar a minha irmã tem que orar por mim, eu tenho que amar os meus irmãos e orar por cada um. E nós temos que nos suportar, e assim Deus vai derramar da sua graça e da sua misericórdia. A essência da religião, irmãos, eu simplifiquei, resumi nessas questões: temor a Deus, andar nos caminhos que agradam ao Senhor, isso, e amar e servir, é claro. Ou seja, estou já quase que concluindo. Tem pessoas e eu não aguento ouvir isso, já ouvi muito. Já cumpri minha obrigação, parece que estava com um fardo. Você já ouviu isso? Você que está no seu lado nos acompanhando, já cumpri minha obrigação hoje. Aí diz, né? Fui para tal canto, fui para isso, fui para aquilo outro, cada um tem seu culto, cada um tem sua religião, né? Já cumpri minha obrigação. É um sacrifício de tolo, irmãos. Porque os sacrifícios para Deus é um coração contrito e quebrantado. Quando a pessoa tem um coração contrito e quebrantado, Deus perdoa, Deus restaura, Deus faz a obra como lhe apraz, porque Deus é fiel. Então a pessoa, eu já cumpri a minha obrigação, que obrigação, o nome já diz, é obrigado, é empurrado, é como uma pessoa que está no emprego e diz: olha, eu só estou aqui porque tenho que ganhar dinheiro, senão jogava tudo para cima. Então é a mesma coisa esse tipo de religião e esse tipo de religiosidade. A nossa religião, irmãos, não tem que ser empurrada, tem que ser dada pelo Senhor,
e tem que ser levada, conduzida, trilhada pelo Espírito Santo. Nós devemos, os irmãos estão aqui, eu acredito, porque gostam de estar na casa do Senhor. Amém, meus amados? Eu vim porque estou com saúde hoje, graças a Deus. Não estou me referindo àqueles que estão doentes em casa e não podem vir, não. Mas quando a pessoa está sã, está sadio, está saudável e pode participar, deve participar. Está escrito, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E é necessário isso, irmãos. Porque, aí eu digo, temos a tecnologia, mas temos o templo, temos o santuário e precisamos de pessoas no santuário e pela internet também. Um não vai excluir o outro. Vamos andar nos caminhos que agradam ao Senhor. Vamos amar a Deus. Vamos servi-lo. Sirva com a sua vida, sirva com o seu talento, sirva com os seus bens. Nunca diga, irmãos, ao orar, ao entregar seu dízimo, que é o culto, faz parte do culto, ao entregar sua oferta, cumprir minha obrigação. Isso não. Diga, eu te louvo, Senhor, porque fui chamado, eu não mereço, para ser um mantenedor, para ser um ajudador na tua obra. Que Deus a todos abençoe. Eu quero que os irmãos abram agora rapidamente, no Novo Testamento agora, vamos fazer um paralelismo. Tiago, capítulo 1, versículo 27. No Novo Testamento é o texto que eu considero o resumo da religião verdadeira. Hebreus, Tiago. Capítulo 1, e o versículo 27. O irmão quer ler? Irmão? Tiago 1, 27. O irmão pode ler para a igreja, na sua tradução? 1, 27. Depois eu lerei na minha. Pronto. Agradeço. Obrigado, irmã. Deus abençoe. Olha só, eu vou ler na minha tradução, que está praticamente, a essência não muda. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. E se você voltar para aquele texto que nós lemos, como é que nós nos guardamos incontaminado do mundo? Andando, temor de Deus, temor a Deus, andar nos seus caminhos e amá-lo. É impossível, irmãos, se nós tivermos temor a Deus, andarmos nos seus caminhos, e se nós o amarmos em espírito e em verdade, vai se cumprir isso aqui. Vamos nos guardar incontaminado do mundo. Irmãos, o mundo está contaminado, viu? Imagina que é um mundo contaminado, que 90% você pode jogar fora. Eu digo isso sem medo de errar. 90% do que tem, certo? Você tem que ainda peneirar os 10% que fica, porque é um caso sério. Seja no vocabulário, no comportamento diante da sociedade, nós temos que filtrar, irmãos. Então aqui Tiago, ele resumiu. A religião pura é essa, sem mácula para com o nosso Deus. Ou seja, não é o cerimonialismo, não é o bater, como diz o ponto, como se fosse uma repartição, mas é fazer com alegria, ajudar as pessoas, amparar nesse tempo, e hoje também visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, ou seja, amparar
dentro das nossas possibilidades, aqueles que estão em padecimento, e guardar-se incontaminado do mundo. Irmãos, vamos praticar cada vez mais a religião que agrada a Deus. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Lembrando a todos que é uma convocação, não é convite, é uma convocação. Domingo teremos normalmente todas as atividades, escola bíblica dominical, acredito que teremos, a escola dominical e o culto à noite. Esperamos contar com a presença dos irmãos, e você que não pôde vir hoje, venha domingo, não fique em casa, viu? Não fique em casa, venha para a casa do Senhor. Não estando impossibilitado, quero deixar bem claro. Vamos orar nesse momento, amém? Colocar nossa vida, algo que você queira colocar diante do Senhor. Vamos orar, irmãos, porque Deus é bom e a sua benignidade dura para todo sempre. Você que nos acompanhou em casa, cultuando a Deus, ore também conosco nesse momento. Deus está conosco. Senhor nosso Deus, eterno Pai que estás nos céus, damos-te graças pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor. Ó Deus, nos dê uma noite de paz, nos guarde, Senhor, dos males, nos guarde da contaminação profana, mundana, meu Pai, porque nós vivemos no mundo, mas não somos deste mundo, meu Pai. Que o nosso ser, o nosso comportamento, como nós tivemos aquele ensinamento aqui, não seja farisaico, Senhor, mas que o exterior seja, Senhor, aquilo que é o interior, meu Pai. Que nós possamos, Senhor, falar coisas boas, não para agradar as pessoas gratuitamente, mas para trazer edificação às pessoas que precisam, meu Pai. Deus, nos leve para os nossos lares, nos guarde e nos livre de todo mal. Aqueles que já estão, que acompanharam, que cultuaram a Ti, em espírito e em verdade no seu lar, que Tu os guarde, Senhor. E que domingo nos prepare um banquete, Senhor. Como está escrito, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Louvado seja Teu nome, Senhor. E que nós possamos, sim, não vamos negar, temos uma religião. Temos sim, mas a nossa religião é a do Espírito, não é a religião terrena, não é a religião que profana e que até mesmo avilta, que, ó Deus, envergonha o testemunho de Cristo Jesus. É a religião do Espírito Santo, meu Pai, enxertada em nosso coração, nós que fomos chamados da morte para a vida, meu Pai. Ó Deus, queremos Te louvar e Te agradecer. E aqueles, Senhor, que nessa noite, e que desde ontem já celebram a outros deuses, que celebram a idolatria, que o Teu Espírito Santo tenha misericórdia, que Tu abra o entendimento e o coração de todas essas pessoas, Senhor, para que possam adorar em espírito e em verdade aquele que veio a este mundo, padeceu, sofreu, morreu, ressuscitou e vive está, Senhor, com os braços abertos, chamando todos aqueles para completarem este rebanho, ó Deus, que há de morar no céu. Nós Te louvamos, Pai amado, por tudo, em nome de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Que o amor do Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do Santo Espírito seja sobre todos vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus seja